Sejam bem-vindos a mais um encontro intelectual. O assunto da aula de hoje é a primeira lei de Ohm. Aqui nós temos a primeira lei de Ohm expressa através de uma equação, onde U é a diferença de potencial, R é a resistência elétrica e I é a corrente elétrica. Uma pilha, por exemplo, permite-se criar uma diferença de potencial entre o polo negativo e o polo positivo. As cargas recebem energia das reações químicas, e essa energia é transportada pelos elétrons através do circuito. Para que eu tenha um circuito, eu tenho que ter um condutor. Esse condutor vai conduzir a corrente elétrica I através dele, e esse condutor, por acaso, é um condutor de cobre. Os átomos de cobre que estão presentes nesse condutor oferecem uma oposição à passagem da corrente elétrica através dele. Essa oposição é denominada resistência elétrica. Mas o que diz a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm diz que a corrente elétrica que atravessa um determinado condutor é diretamente proporcional à tensão aplicada aos terminais desse condutor. Isto é, se a tensão aplicada aos terminais do condutor dobra, a corrente elétrica que vai passar por ele também vai dobrar. Se a diferença de potencial nos terminais do condutor triplica, a corrente elétrica que passa através dele também triplica. E para condutores ômicos a resistência é constante, então o R não muda. Então, por isso essa expressão U igual a R vezes I, onde U e I são diretamente proporcionais. Se um aumenta, o outro também aumenta. E R é a constante de proporcionalidade aqui no caso. Do outro lado aqui nós temos o gráfico que representa essa equação. Neste gráfico nós vemos que é uma reta, e no eixo horizontal nós temos a corrente elétrica, no eixo vertical nós temos a tensão elétrica ou diferença de potencial. E a constante de proporcionalidade aqui, que é dada pela tangente do ângulo que essa reta faz com o eixo da corrente elétrica, é a resistência elétrica. Quanto mais inclinado estiver essa reta, maior a resistência elétrica. Quanto menos inclinado estiver essa reta, menor a corrente elétrica. Aqui embaixo nós temos as unidades de medida das três grandezas que nós estamos estudando, onde R é medida em ohm, I é medido em ampere e U é medido em volts. E do outro lado aqui nós temos uma representação de um circuito com o U aplicado entre os terminais A e B, o I passando pelo fio condutor e a resistência R, representada também, que seria a oposição à passagem dessa corrente elétrica. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu comentário, a sua crítica. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Até o próximo encontro.